Graça e paz, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu quero ler com os irmãos Salmos 100. Salmos número 100. Enquanto os irmãos abrem, eu vou em oração ao Pai. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, na Tua presença. Somos falhos, sim, sabemos que não merecemos estar aqui. Mesmo assim, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe para recebermos a Tua palavra, sermos guiados, direcionados pelo Teu poder. O Teu Espírito Santo tem nos auxiliado todos os dias, nós te agradecemos por isso. Mais uma vez, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a vencermos os nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as tentações, as provações, as tribulações de todos os dias. E não há outro lugar que poderíamos estar nesse momento, senão aqui na casa do Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Senhor Jesus, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? O versículo que eu queria que os irmãos gravassem é o versículo 5, que diz que, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus é bom. O que será que isso significa? Eu vou começar a falar com os irmãos contando uma história. Era uma vez um inverno bem rigoroso, num desses lugares que tem muito gelo, cai neve, e um certo homem decidiu atravessar um rio congelado, e o gelo parecia estar firme, mas ele não tinha muita certeza se aquele gelo estava firme ou não. Então ele começou a atravessar aquele rio que estava congelado, devagar, com medo e quase rastejando. Cada passo era inseguro. Ele pensava, e se esse gelo quebrar? E se eu cair aqui? Aí, de repente, ele escuta um barulho atrás dele, um barulho muito forte. Era uma carroça, e essa carroça estava sendo puxada por cavalos. E passando pelo mesmo gelo, em alta velocidade. E naquele momento ele percebeu algo. O problema nunca foi o gelo. O problema era a confiança dele. O gelo era forte o tempo todo. Só que ele não sabia disso. Então, e a história termina assim. Essa primeira história aqui. É engraçado como que muitas vezes a gente põe a culpa em outras pessoas, a gente põe a culpa em nossos pais, a gente põe a culpa em nossos cônjuges, e a gente põe a culpa em Deus, mas na verdade, muitas das vezes o problema está em nós. É nós que não confiamos o suficientemente em Deus, é nós que não praticamos a palavra de Deus o suficiente. E tem gente vivendo assim com Deus, muita gente vive assim com Deus, caminhando com medo, inseguro, cheio de dúvidas. Não porque Deus mudou, mas porque a confiança está fraca, nossa confiança, a gente está com falta de confiança. E a verdade é que Deus nunca foi instável como nós. Nós somos instáveis, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem.
Deus não tem esse problema. Deus é estável. Deus nunca foi inseguro. É engraçado que às vezes a gente lê a Bíblia, né, através da nossa ótica, né? A gente coloca o óculos da humanidade para ver, para interpretar a Bíblia. E aí às vezes a gente corre o risco de achar que Deus é inseguro. E Deus nunca foi inseguro. Deus nunca mudou. Em Malaquias 3, capítulo 3, verso 6, está escrito assim: eu, o Senhor, não mudo. Então, o que a gente pode aprender? Que o gelo continua firme. Deus também continua sendo bom. Mesmo quando a gente está em dificuldade, está passando por tribulações e lutas, Deus não mudou, Deus continua sendo bom. Ah, mas eu não sei, acho que Deus está bravo comigo, Deus está com raiva de mim e está querendo me maltratar. Não, Deus continua sendo bom. Será que Deus muda? Não. E eu queria contar uma outra história. Essa outra história é uma história real. É a história que fala sobre Horatio Spafford. Esse homem, aconteceu algo com ele bem forte. Ele era um empresário bem-sucedido, tinha família, estabilidade, uma vida construída, mas em pouco tempo ele perdeu quase tudo. Primeiro, um grande incêndio destruiu seus investimentos em Chicago. Logo depois, tentando recomeçar, ele decidiu enviar sua esposa e suas 4 filhas de navio para a Europa. Ele iria depois. Mas no meio do caminho, o navio colidiu com outra embarcação e afundou. Dias depois, porque naquela época não tinha internet, não tinha telefone, dias depois ele recebe um telegrama da esposa. A mensagem dizia apenas: sobrevivi sozinha. As 4 filhas morreram. Agora pensa comigo, Perda financeira, perda dos filhos, dor emocional profunda. Algum tempo depois, ele decide atravessar o oceano para encontrar a sua esposa. E durante a viagem, o capitão chama o Spafford, que é o sobrenome dele, e diz: foi aqui, foi bem aqui que o navio afundou. Ali naquele lugar onde as suas filhas morreram. E aí, nesse lugar, que o capitão mostra para ele, foi bem aqui que as suas filhas morreram, bem ali naquele lugar, ele escreve uma das declarações mais fortes da história cristã, que é a música It's Well With My Soul, que a gente conhece aqui no Brasil. Como é que é? Estava ouvindo agora há pouco a música na versão brasileira. Não lembro. Agora deu um branco aqui. É uma música bem conhecida. É um hino que a gente... bem famoso. E aí a gente pode perguntar, que fé é essa? Um homem que perde as 4 filhas, perdeu os negócios, perdeu um monte de coisa. E ele fala... E a letra, ela fala o quê? Ela fala: tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tudo está bem. Deixa eu pegar a tradução correta aqui. Está tudo bem com a minha alma. Ele escreveu essa letra de música, linda, linda, linda esse louvor, e tudo está bem com a minha alma. Mas como que tudo está bem com a minha alma se eu perdi minhas 4 filhas, perdi minha família e tal? É porque ele tinha Deus, de verdade. Então, assim, o que nos faz enxergar a Deus como tentar conhecer esse Deus de verdade. Não a gente seguir um Deus de ouvir falar, que a gente já aprendeu aqui com os relatos de Jó. Muitos de nós estamos aqui dentro da igreja, não porque nós amamos a Deus. Muitos de nós estamos aqui porque os nossos pais são crentes. Muitos de nós estamos aqui porque o marido é crente. Pô, que chato, ele é crente, eu tenho que ir com ele para a igreja. Não, a minha esposa, nossa, está enchendo o saco, tem que ir no culto. Está indo no culto, ela tomou banho. Muitos de nós
E sabe quando que a gente vai perceber isso e vai descobrir isso? E parece piada que eu estou falando. Quando um dos cônjuges morrer. Eu, nessa pequena jornada de igreja, pouco tempo que eu tenho de igreja, eu já vi muitos irmãos se separarem, né, o casal se separar, e um dos lados nunca mais busca Deus. Talvez no final da vida, Deus vai lá e resgata essa pessoa. Mas é incrível, a pessoa tinha título de missionária, a pessoa tinha título de pastor, mas morre o cônjuge, ele abandona a fé. Eu tenho um tio que... Um tio não, é um tio primo, ele é primo da minha mãe. Que, do nada, ele voltou a ser católico. Voltou a ser católico. Tinha aprendido tudo, aprendeu tudo que era... Ele aprendeu dentro da igreja evangélica, tudo que era errado na católica. Idolatria, tudo. Aí depois ele decidiu voltar a ser idólatra. Então, esse é o problema. O problema não está em Deus, o problema é o quanto nós estamos realmente ligados a Deus. Esse homem aqui, ele estava ligado com Deus. Ele buscava Deus todos os dias. Ele tinha um relacionamento com Deus verdadeiro. Não era porque ele era empresário, não era porque tinha gente da família dele que era crente, não é porque a esposa era crente, não, ele era crente. Então, quando as filhas morreram, 4 filhas, você perder 4 filhas numa única tragédia, ele se lembrou, ele falou assim, Deus está comigo. Mesmo que eu perdi minhas filhas, mas Deus cuida, e Deus está comigo. Então ele conhecia o Deus que ele servia. E em Hebreus, capítulo 13, verso 8, está assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Jesus, que é o nosso Salvador, ele continua o mesmo. Jesus, ele era Salvador quando você era mais jovem, quando você estava ainda talvez você estivesse no mundo ainda, e ali chegou uma mensagem para você de um Jesus Salvador, um Jesus que ia cuidar de você, ia mudar o seu destino e tal. Então, só que esse Jesus não mudou, esse Jesus continua o mesmo até hoje. Então, quando a gente for murmurar, reclamar, ou às vezes culpar alguém, a gente lembrar que quem está mudando somos nós. Deus nunca mudou. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. A gente pode perder um ente querido, pode perder um filho, pode perder um marido, pode perder uma esposa, a gente pode perder a nossa casa. Do nada, pode alagar uma casa, você perder a sua casa, perder todos os móveis da noite para o dia. Mas o que você não pode perder é a presença de Deus dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus passou para dividir com os irmãos. Amém? Aplauda esse Deus. Vamos louvar o Senhor.